Então, acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica um pouco, né, no yield que está gerando, né? Como é que a gente, né, olha um pouco isso, depois mais para frente, quando a gente falar dessa aquisição recente que a gente fez agora no final do ano, né, que foi a participação no Tower, acho que também fica claro. A gente sempre está monitorando isso, né? Eu acho que tem sinais e tem indicadores que a gente olha, né, para entender como é que o ciclo está funcionando, em que momento a gente começa a perceber, né? Porque como em qualquer outro mercado, né? Assim, o mercado de real estate não é um mercado fácil, né? Acho que você tem que entender um pouco essas características, esses indicadores, esses momentos, né? Para você olhar para frente e dizer, não, eu acho que aqui está fazendo sentido isso, né? Por que tomar a decisão de vender todo o portfólio de galpão num determinado momento? Da onde saiu isso, né? Então, assim, eu acho que tem muita análise, sem dúvida nenhuma, né? Acho que o mercado imobiliário, assim, tirando eventos completamente fora da curva, como uma pandemia, ele costuma seguir, né? Ele podem ser ciclos mais longos, mais curtos, podem ser ciclos, né, onde as amplitudes são maiores, né, assim, ou menores, mas ele respeita, né, esse momento de oferta e demanda muito bem, né? Então, assim, claramente, né, lá para 2011, 2012, estava assim, num momento, né, de juros baixos, que já estava começando a ter um sinal de que a coisa ia mudar. Você teve, né, claramente um momento de muita, começou um momento de muita oferta, né, assim, falando de escritório, né, entre, sei lá, 12 e 14, né, você teve uma entrega média de escritórios em São Paulo muito alta, média aí dos 400 mil metros quadrados, né, por ano, né, para você ter uma ideia, nesses últimos anos foi em torno, tudo bem que teve pandemia, mas foi baixo, foi 100, 150 mil metros quadrados entregues de oferta nova, né, você começa a sentir que talvez já esteja começando a entrar num ciclo, né, que é o ciclo não do proprietário, mas do inquilino, onde o inquilino começa a ter força, porque você começa a ter muita oferta, né. É claro que Brasil é muito difícil você acertar o macro, né, praticamente é impossível, né, nem o mercado financeiro que vive disso o tempo inteiro, se você for olhar as projeções nos últimos 3, 4 anos de tudo, quase todo mundo errou tudo, né, mas enfim, mas o mercado ele começa, assim, a dar uns sinais que você tem, né? A oferta está começando a crescer demais, né? Você começa a olhar, né? Assim, em São Paulo você tem dados históricos, né? Do nível de ocupação em metros quadrados em São Paulo, né? E você já tem um histórico bom, né? E sempre cresceu, né? Se for perguntar para alguém, não, pode ter, assim, você pode ter mais vacância ou menos vacância dependendo do momento do ciclo, mas a quantidade de metros quadrados, né, ocupados em São Paulo por empresas sempre cresceu. Acho que talvez tiveram 2 anos no impeachment da Dilma e em um outro momento, talvez na pandemia, que ele ia ter ficado estável. Mas então, esse volume ocupado ele vai aumentando todo ano. Então, se você tem um momento macro melhor, beleza, a vacância está menor. Mas se você tem um momento macro pior, a vacância vai estar maior. Mas a quantidade de empresas em escritório sendo ocupada, ela só vem crescendo, né? Então, a gente vai acompanhando muito esses indicadores, vai acompanhando questão de preço, questão de assim, custo de reposição, né? Hoje você tem uma situação assim que é assim, quando você olha e você diz, não, acho que o mercado de escritório vai ter uma retomada boa. Por quê? A vacância começou a cair, né? Você começou a ter uma vacância nas regiões prime de São Paulo, aqui, Eixo, JK, Faria Lima, Vila Olímpia, muito baixa, né? E quando você vê que ainda tem vacância, mas às vezes você tem uma vacância que é muito distribuída, né, Andréia? Se um cara quer, sei lá, um inquilino quer, sei lá, 5 mil metros quadrados na Faria Lima, ele não tem. Ele talvez até tenha os 5 mil metros quadrados, mas você vai ter que dividir teu escritório em vários prédios, né, ou em vários andares. Quando você vê que o preço já está chegando na Faria Lima a R$ 300 por metro quadrado, ultrapassando, você vê vendas a 40 mil metros quadrados, essa do Itaú,
Essa do Itaú é um pouquinho fora da curva, porque tem sempre, assim, uma questão do quanto o Itaú queria pagar a mais ou não, né, para ter o próprio prédio. Mas mesmo assim, R$60 mil metro quadrado é um valor exorbitante, né? E aí você começa a ver umas diferenças muito grandes que nunca existiram entre valor em real por metro quadrado na Faria Lima, estamos falando aí, tem 250, tem 270, tem 300, tem 320, né, com boas regiões da Paulista, boas regiões da Berrini, da Chucre Zaidan, e da própria Vila Olímpia. Você tem uma diferença que nunca existiu, né, desse tamanho, comparando, obviamente, prédios de qualidades similares, triple A's, né? Então, você tem um triple A na Vila Olímpia, né, a aluguel, às vezes, 150, né, 155 por metro quadrado, contra um na Nova Faria Lima, que você tem 700 metros ali de distância, e aqui eu não estou querendo dizer que Vila Olímpia é igual a Faria Lima, não é, mas, sim, o dobro, nunca teve isso, você tinha 30, 35, 40% de diferença, né, Vila Olímpia até 30, 25, 30, né, Berrini, Chucre Zaidan, bons prédios também, bem localizados, quando eu falo bem localizados, não basta estar na região, tem que estar com serviço, tem que estar com transporte. Paulista tem isso, uma região da Berrini também tem, uma região da Chucre Zaidan também tem. Era 30, 35, 40%, e não do que a gente está vendo hoje, que às vezes em alguns casos é mais do que o dobro, né? Aliado a isso, você tem um custo de reposição que aumentou muito, porque o custo de construção aumentou muito, o CEPAC ficou muito caro quando você tem CEPAC. Então, o que acontece? Para você construir um projeto do zero hoje, você vai gastar, né, um valor que às vezes não está falando com o valor que você está conseguindo alugar, em termos de rentabilidade, de yield que você quer gerar, de cap que você quer gerar, né? Então, assim, você também não faz. Se você não faz, a oferta acaba diminuindo. Se você pega um momento macro melhor e você tem uma demanda maior, né, você já caracteriza um momento que, opa, esse momento vai ser bom para o proprietário. Assim, galpão, assim, os números são diferentes, mas a lógica é exatamente a mesma, né? Então, assim, a gente teve sempre, ao longo da história da BR Properties, assim, e isso é um know-how que a gente quer trazer agora, e que a gente está trazendo, sim, para a gestora, muito grande, e que com isso a gente consegue entender o momento do mercado imobiliário, né, e consegue, talvez, com isso, com certeza, chegar em aquisições que vão ser muito boas e vão gerar muito valor para os nossos investidores, porque a gente entende que ali tem algum tipo de distorção que a gente vai conseguir gerar valor e ganhar dinheiro com isso, e gerar valor para o cotista ou para o investidor. Então, assim, isso está muito aqui dentro das nossas discussões, das nossas análises, do nosso dia a dia, para poder identificar, obviamente ninguém acerta sempre, né? Mas normalmente isso é muito importante e a gente leva muito em consideração na hora que a gente está fazendo uma transação, seja de compra, seja de venda.